Tem lá as palavras. Isso aqui não é difícil, não. Estudamos como o cristão é chamado no decorrer da Bíblia. É toda a Bíblia falando. O cristão é chamado de quê? Tribo, ovelha, pode. É isso aí que eu quero. É 4 coisas que os irmãos descrevem. Ó, um dos nomes que o cristão é chamado é de justo. Aí aqui vocês também querem mais, eu não preciso falar. Né? O justo é chamado, como o justo é chamado no Salmo 92, está claro aí. Tem gente que nem lê a Bíblia mesmo, nem pega a Bíblia para ler e não responde. Na Bíblia está falando a resposta. Aí vem a 4ª pergunta: quais são os 5 elementos que compõem a verdade na vida do justo? 5 elementos que compõem a verdade. Eu falei isso aqui. Né? Falei isso aqui, quando os irmãos anotaram, os irmãos já até anotaram. No caderninho aí que vocês anotam aí, tem lá. Da palmeira que vem o palmito. Qual é o desdobramento para aquece a filha de Jó? Aqui também não tem erro. Da palmeira, por quê? Uma das variantes do nome Quécia, né, é descascado. Já estou dando a resposta. Então tá aí. Da palmeira que vem o palmito. Qual o desdobramento? O palmito só aparece depois que sai a casca. Outra aqui, ó. Moça, a gente tem que levar a sério. A gente fica aqui, mas tem coisa que a gente tem que levar a sério. Mais a sério. Principalmente essas questões de prova que está aí, bom. Porque essas questões de prova vai ajudar os irmãos, né, mais na frente. É o lugar que eu estou dando aula, eu falei para os irmãos. Só vai pegar o certificado. Eu entrego o certificado semana que vem. Mês que vem, eu falo para os irmãos, só vai pegar o certificado. Vai pegar o certificado bonitinho. Quem entregar a prova. E os irmãos que não seguem. Né? Aí os irmãos já tem lá. Como o cristão é chamado aqui, ó. Como o cristão é chamado em Mateus 5, 13, 14. Como ele é chamado? Está lá no texto. Aqui já tem a resposta. Aqui já tem a resposta lá. Né? Aqui aparecem 2 termos que o cristão é chamado. E a gente, eu falei aqui agora, 4 coisas que o cristão é chamado. Eu estou recapitulando aqui a prova, né? Os irmãos fazerem certinho. Então, ó, 20 questão, é mamata. Isso aqui é mamata. Isso aí é bom para vocês, irmão. Quando eu dou para você, é bom para vocês. Porque parece que não é não, mas quando vocês lerem essa prova, vocês já vão abrindo mais entendimento para muitas coisas que nós estamos estudando aqui. Aí eu coloquei aqui, ó, quais são as 3 palavras gregas ligadas, né? A palavra jaz, de acordo com. Aí eu expliquei. Inclusive, esses dias eu voltei falando aqui. Ó, isso aqui não é difícil não, velho. Mas eu bati na tecla isso aqui várias vezes. Jesus alertou sobre 4 lugares onde nossos alunos não podem estar. Quais são? São 4. Eu expliquei isso aqui também. Aí vem aqui, ó, isso aqui é uma pegadinha, mas a resposta é simples. Em Daniel 4, 5, 14, o rei disse que em Daniel se achava luz. Qual o desdobramento para Mateus capítulo 5, 14? Expliquei que Daniel era, o rei chamou ele de luz, mas na tradução eu expliquei isso aqui. Aí eu deixei lá, né? Então não é difícil não, tá aí. Aí nós temos a 10ª. De acordo com Êxodo 5, celebrar uma festa no deserto é realizar uma festa de. Isso aqui eu passei muito. Aí vem a outra. Quais são as legislações de um cidadão do céu? São 3 que eu passei. Porque eu preciso que os irmãos façam essa prova. Não é para os irmãos. Tem irmãos que quando vê isso aqui nunca mais volta de curso. Isso aqui é para ajudar vocês.
Isso aqui é sério. Eu fiquei estudando 10 anos fechado. Vai ser o pastor. Eu fiquei estudando 10 anos fechado no seminário de teologia e poucas vezes eu fiz prova. Então, quando a gente aplica uma prova dessa, é para aguçar os irmãos, e é tudo coisa que a gente está falando aqui, para os irmãos entenderem. Aí eu coloco aqui, ó, quais são os 2 voos da águia? Né? Salmo 90, verso 10, Isaías 40, aí tá aí, que eu expliquei. Ó, dos 5 elementos específicos que dão sustentação à ética cristã, descreva 3. Fala de 5. Quais são as 5 maneiras para discernir a igreja? Fala então. O que é humildade? Quais as 4 lições de um crucificado, né? Que tem o seu caráter moldado. Também nos slides, os irmãos mandam aí, tem tudo. Só tirar foto, gravar os slides, ou reescrever os slides no caderno. É isso que quando eu estou estudando eu faço. Eu tiro foto, não vou pegar tudo, porque às vezes o professor está acelerado, né? Nos cursos que eu vou estudar, às vezes o professor é acelerado. Então eu tenho que tirar foto, mas eu escrevo em casa. Aí tem mais, ó. Aí vem a 6ª, a 7ª. Dos 7 tipos de servos que estudamos, 7 tipos de servos. Isso aqui é tudo para ajudar. Ó. Dos 7 tipos de servos que estudamos, descreva 4. Eu falei de 7, só vai falar de 4. Né? Vocês lembram que eu falei do servo da orelha furada, do servo lá de Davi, do servo calabouço lá, né? O servo que carregou a cruz. Então é isso aí que eu estou falando. Eu falei de 7, só vou trazer 4. Aí, ó, estudando sobre os 5 patrimônios do cristão, qual é a ordem sistemática? Eu quero a ordem. A ordem. O cristão, ele tem patrimônios, né? Então, qual é o patrimônio do cristão? Isso aqui parece que é difícil, não. Aí está aqui, ó. Família, Deus, ministério, própria vida, igreja. Tá óbvio que isso aí não é essa, né? Deus, ministério, família, própria vida, igreja. Deus, própria vida, ministério, igreja, família. Deus, própria vida. Aqui, ó. Está fácil. Deus sempre vem em primeiro lugar. Ministério é depois de tudo. Então já estou dando a resposta. Quais são os fatores que dão, quais são os fatores que dão testemunho? Aí tem, né? Eu falei isso aqui também. O que dá testemunho? Aí o que é ética? Você não vai escrever um texto grande não, o que é ética? Isso aqui eu estou fazendo o quê? Porque já tem mais de 2 semanas que eu mandei a prova, tá? Eu vou agilizar aí para a gente pensar. Irmãos, nós estamos estudando ética, ou melhor, ética nós já saímos. Nós estamos estudando hermenêutica, né? E homilética. Então é bom que nós percebemos algumas coisas aqui pertinentes a isso. Então hoje eu vou deixar para falar de Gideão no final. Eu vou abrir um slide aqui novo, tá? Que fala acerca da pregação do pregador. Nós somos sabedores que pregar qualquer um prega. Pregar qualquer um prega. Agora, em nível de excelência, é poucos. É poucos. O pregador, como eu estou falando, eu não vou trabalhar aqui
os padrões da pregação nível 3, tá? Mas eu vou trabalhar aqui para os irmãos entenderem que o pregador tem que conseguir achar textos novos, assuntos novos. Então essa matéria de hoje faz parte da arte de pregar, que é a homilética. Então o pregador tem que ler e descobrir o texto dentro daquilo que nós chamamos de realidades bíblicas. Aí o que é? O pregador ele precisa aprender uma coisa. A Bíblia é cheia de assuntos que a maioria não mexe. A Bíblia é cheia de segredos, cheia de fatores que raramente você vai ver pessoas mexendo. Aí eu coloquei aqui, raridades da Bíblia. Inclusive eu escrevi a apostila, quem já tem acesso a ela sabe que eu coloquei alguns assuntos ali, que é raridade da Bíblia. Por exemplo, nós temos raridades na geografia, em pessoas, raridades em animais. Então vamos ver aqui, com o objetivo de sair do óbvio e conhecer segredos e novidades bíblicas, venho por meio dessa matéria escrita lançar raridades bíblicas. É personagem desconhecido, né, e conhecido com mensagem profunda. Às vezes tem personagens na Bíblia que todo mundo prega, mas não consegue extrair deles uma mensagem profunda. Então, o estudante bíblico em nível de pregador, ele tem que ter essa desenvoltura, né, de conseguir atrair, seja de uma mensagem simples, atrair, extrair, né, melhor dizendo, uma grande mensagem dali, não seja uma mensagem óbvia. Às vezes você vai pegar um texto batido. Hoje a maioria das igrejas, eles vão te dar um tema para pregar em Abacuque. Avivamento é Abacuque 3. Qualquer lugar que você for no Brasil, se eles falam trabalho de avivamento, eles colocam sempre o texto de Abacuque, capítulo 3. Só que o avivamento ele não limita só em Abacuque. Nós temos o avivamento em Jó, nós temos o avivamento lá na época. Avivamento mesmo, a mesma palavra que aparece lá para avivar, aparece em Jó, aparece no livro de Josué. Então o pregador tem que ter esse desdobramento, né, para achar a mensagem. Então quando nós estudamos a Bíblia, a primeira coisa que nós temos que entender é isso aqui. A ciência bíblica, chamada de sombras e tipos, revela-nos pessoas que receberam características de alguns animais, né? Por exemplo, raridades da Bíblia, que eu vou mexer aqui rápido para mostrar para os irmãos que é possível a gente detectar a mensagem da Bíblia tremenda, eu vou explicar, nos animais. Por exemplo, às vezes o camarada ele vai pregar um monte de assunto, mas às vezes tem uma mensagem ali, uma mensagem pregada sobre a águia, batida. Pega um outro texto que vai falar da águia, vai falar da coruja, vai falar do escorpião, junta, prega, coisa. Não precisa ser uma mensagem longa, você vai obedecer às regras e vai trabalhar com assuntos diferentes. Por exemplo, quando eu falo aqui, que quando a gente trabalhamos com a ciência, é uma ciência disponível para um pesquisador da Bíblia, sombras e tipos, né? Então quando a gente estuda sombras e tipos, nós vamos achar mensagens, pessoas, animais, geografia, elementos. Quando eu falo dos animais, olha o que quando Jacó estava para morrer, abençoou seus filhos com as características de alguns animais. Se não vejamos, olha, daqui a pouco eu vou ver isso aqui. O Jacó, ele vira com seus filhos. Um ele chama de serpente, que é o Dan, que eu expliquei para os irmãos. Um ele chama de jumento, não no sentido pejorativo, mas da força. Outro ele vai chamando de leão, e assim ele vai dando nome. Porque a Bíblia trabalha com, vocês sabem ler isso aqui? O que está escrito ali? Zoologia bíblica. Zoologia bíblica.
que vem alguma coisa relacionada aos animais. Então vamos ver aqui. Jó, ele falou sobre os animais. O livro de Jó é muito profundo. E Jó, ele falou bem assim, ó. Mas pergunta agora às animárias, e cada uma delas tu ensinará. Jó está dizendo o seguinte: os animais nos ensinam algumas coisas. Tem algumas coisas que os animais vão nos ensinar. E cada uma delas tu ensinará as aves do céu, elas te farão saber. No versículo 8 lá, né? Ou fala com a terra e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Então Jó está me dando um exemplo aqui, que eu posso aprender com os animais, seja ave, seja réptil, seja até peixe, ela nos ensina. Então vamos pegar aqui rápido aqui um animalzinho para mim depois falar sobre Gideão, né? Depois eu vou voltar para a matéria oficial. Mensagens raras que você vai ouvir pouca gente pregar. Suponhamos que eu chego na igreja, o pastor Alessandro me convida para pregar, e eu quero pregar uma mensagem diferente que eu sei que ninguém prega, mensagem rara mesmo. Abre a sua Bíblia. Primeira coisa, eu vou dar o endereço, né? Eu já expliquei, eu não estou trabalhando com a regra, pregação nível 3, mas abre a sua Bíblia. Aonde? Abre a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14. Aí tem um monte de nome aí, ó. Aí os irmãos vão abrir a Bíblia. Aí eu vou ler, né? Eu vou trabalhar com... Aqui eu não estou trabalhando com a regra, mas se eu fosse trabalhar com a regra, como eu vou falar de um animal, eu usaria pelo menos 7, 8 animais, né? Com palavras de efeito. Palavra de efeito. Aí eu usaria o texto de Jó como base, né? Abra comigo a sua Bíblia. Quando os irmãos estão localizando o texto sagrado, né? A Bíblia Sagrada mostra em Jó, capítulo 12, versículo 7. Jó, ele faz uma pergunta: pergunta os animais que ele te responderão. Então, quando a gente olha para a Bíblia, nós percebemos que Noé colocou na arca, né? Muitos animais, ele já começa a trazer. Tinha animais limpos, tinha animais sujos, e vai entrando. Só que tem animais que a gente aprende muito. Vamos começar por aqui, o cordeiro, né? Onde está o cordeiro? Você já começando. Você fala de 5 coisas ligadas a Jesus, né? Jesus é chamado de 5 animais ou 6 animais da Bíblia. Jesus é chamado de cordeiro, Jesus é chamado de leão, Jesus é chamado no Salmo 22 de verbo, Jesus é chamado no Levítico, depois do desdobramento, né? A ovelha vermelha. Você vai usando isso aí, meu irmão. Outro animal. A Bíblia nós aprendemos muito com o leão. E o leão apontando para Jesus, né? Aí você vai citando, né? Só estou dando exemplo, nem vou mexer nisso não, porque isso aqui é outro assunto. Então você vai usar a exúzia usando a linguagem, trazendo alguns animais. A Bíblia fala, né, no livro de Provérbios, de 4 animais que nos ensina. Por exemplo, ele falou, o Jó, ele fala, no caso aí, o livro de Provérbios vai falar até da aranha. Ela é pequena, mas vive no palácio. Você vai usando palavras de efeitos, né, orando a Deus e saindo de casa. Tudo bem. Aí o texto é 2 Reis, capítulo 22. É uma mensagem discutida, hein? Essa mensagem é uma mensagem discutida. Você não vai achar assim rapidinho, não. Tem que pesquisar. Ó, então o sacerdote Euquias e Aicão, Eiquibô e Zafã. Todos esses homens aqui têm significado, tá, irmão? Aquibô é rato. O hebraico de Aquibô é rato. Já tem outra mensagem. Zafã tem outra mensagem. Se dá tempo, vou mostrar para vocês. Asaías foram a profetisa muda. O rei que está comissionando eles para ir lá. Eles têm um chamado do rei para ir lá. O Zafã
Ele é interessante aqui nesse texto, porque ele que vai ler o rolo, né? E vai querer saber da profetisa Ruda. Mas vamos lá. E foram a profetisa Ruda. A gente lê no português o H, né? Como mudo Ruda, mas o hebraico o H tem som de R. A profetisa Ruda, primeiro, é uma mulher que é profetisa. Mulher de Salum. Ou seja, ela é profetisa e é esposa. Ela consegue conciliar as duas coisas. Porque tem mulher que é o seguinte: se ela virar profetisa, ela não é dona de casa mais não, irmão. Sabia disso? Tem mãe que é profetisa, deixa o marido sem engano. É foda. Aí o marido desvia. Esse modelo. Tem mãe, meu irmão, que só passa umas meia dúzia de oração para ela, que ela se acha que é profetisa. Aí o marido, meu bem, meu amor, onde é que você está? Espera aí que eu estou orando aqui com a turma aqui, vou demorar, hein? Isso já está dando 1h da tarde, as crianças da papai estão com fome. Cadê a mamãe? A profetisa não consegue ser esposa. Aqui, ó. A Bíblia diz que ela profetiza e mulher de Salum. Se a mulher é uma esposa, tem que conciliar. Tem que saber conciliar. Porque nós estamos vendo o período do feminismo. O feminismo está em alta aí. Você vê que os eventos das mulheres da igreja, e é antibíblico, tá? O feminismo é antibíblico, como o machismo também. As mulheres, não, quem manda nós, o pastor manda um pedaço. Já vi congresso que as irmãs fazem assim. Louvado seja Deus. Só que o segredo é o seguinte: a mulher tem que saber conciliar. É mulher de Deus, mas tem um esposo. Qual o grande segredo de Débora liderar? Porque Débora ela é profetisa e era esposa. Tinha algumas características. O Ruda era isso. Ela era profetisa. E tem uma coisa: aprendamos, irmão. Mulher, porque você vê um monte de gente que não estuda falando. Está aí a profeta. Mulher não é profeta. Mulher é profetiza. Está ali. Mulher, ela é profetiza. O homem é profeta. Que nem estamos dois. Fala, vaza. A mulher vaza. É melhor falar vasilha. Fala que está aqui o instrumento de Deus, o vaso. Fala, né? É genérico. Mas aí, ó. Ela é profetisa, esposa, filha de Tiquivã, filho de Haraz, o guarda das vestiduras. Ou seja, ela habitava em Jerusalém, na segunda parte que ele falava. Olha bem, só a ser dessa mulher aqui, da Ruda aqui, nós já aprendemos. Ela era profetisa em Jerusalém, ela habitava em Jerusalém. Jerusalém, na Bíblia, é um lugar muito significativo, né? E ela tem uma história. Aí, está mostrando o pai dela, da onde que ela está vindo. É uma profetisa que tem marido e tem história. Agora tem gente que você não sabe de onde que vem. Tem gente que não tem pastor. Tem gente que roda de porta de oração, de vale. Tem gente que, essas irmãs, não tem irmã que fica um ano em monte aí, meu irmão. Filho tem que levar comida, mamãe. Misericórdia. Só que olha o que eu quero aqui, ó. O que eu quero aqui, ó? É mensagem escondida da Ruda. Aqui, ó. Você não vai ver ninguém pregar. Congresso de mulheres, ninguém coloca esse texto. Só coloca ele: levantai-vos, mulheres, que está em repouso. Tem mensagem lá aqui, ó. Ruda, o hebraico dela, ali, ó. O hebraico dela se lê assim, ó. Ruda, que vem da raiz verbal, relete. Relete, que significa, o CH também no inglês tem som de R, tá? Relete, significa deslizar rapidamente. Qual o sentido de deslizar rapidamente? Esse sentido de deslizar rapidamente na vida de Ruda, que ela não era presa fácil. Por isso que o nome dela, eu coloquei ali, vai ser Toninha, que não é presa fácil.
deslizar rapidamente. Você lembra de Jesus? Só para um parede aqui. Jesus, no capítulo 4 de Lucas, está registrado que o último dia dele em Nazaré acontece isso. Jesus está 1 ano ainda, 31 anos, ele vive em Nazaré, o último ano dele. A Bíblia diz que ele está pregando em uma das sinagogas de Nazaré, quando de repente ele começou a ler o profeta Isaías. Quando ele começou a explicar, e quando ele começou a falar as verdades, quem estava dentro ficou irado com ele, rangiu os dentes. Terminou o culto, Jesus está saindo, eles encurralaram Jesus em um campo, no afã, eles uniram lá, de jogar Jesus, porque Nazaré era uma cidade do alto, de lançar Jesus lá para baixo. Só que Lucas, capítulo de número 4, lá para o versículo 31, diz que Jesus passou no meio deles, e saiu e deixou Nazaré. A pergunta é, uma multidão tentando prender, pegar Jesus, o que Jesus tinha que eles não conseguiram prender Jesus? Está lá no versículo 17 e 18 do capítulo 4. Jesus diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O que ele está dizendo? Aí ele diz assim: porque me ungiu. Ele está dizendo: eu tenho unção. Aí quando os nazarenos vão tentar matar, ele consegue escorregar, ou seja, deslizar rapidamente no meio deles. Por quê? Quem tem óleo escorrega, irmão. Aleluia. Quem tem azeite de Deus, quem tem o Espírito Santo, não é presa fácil para a armadilha do diabo. O diabo coloca laço de prostituição, laço disso, daquilo. Quem tem unção, ele é liso, né? Ele tem rapidez, ele desliza rápido. E por quê? Ela não é presa fácil. A duração, ela dura muito tempo. Duração de vida. Ela dura. Se eu fosse pregar só nessa frase aqui, eu tenho um desdobramento. Duração de vida. Qual é a ave que dura? E tem quase todo o país? O corvo. A gente só prega o corvo quando vai pregar sobre Elias. É verdade. Mas Jesus falou sobre o corvo, para observar os corvos. Em Levítico, o corvo é lindo. Só que o corvo, ele tem um instinto de sobrevivência que nós precisamos aprender com ele. O corvo é uma das únicas aves que só cresce, não entra em extinção. Tem aves aí que já sumiu do mapa. Que alguém, tem umas que alguém tem que conservar. Agora, o corvo ele sobrevive. Em vários países tem o corvo. Por quê? O corvo, ele tem um instinto de sobrevivência assim. Se ele for beber água em um lugar, antes dele beber água, ele fica olhando qual animal vai beber água primeiro. Claro. E ele fica observando. Se a ave beber a água e cair tomando, ele sai dali e vai para outro lugar. Porque ele sabe que ali tem morte. Se tiver alguma comida ali, ele não chega primeiro. Por mais que ele chegou primeiro, ele espera vir um animal comer aquela comida, ver se vai tontear, ver se vai morrer. Se morrer, ele some dali e não vai. Ele espera alguém lá se alimentar. Se onde é que tem morte, ele sai. Porque o instinto de sobrevivência do corpo é o seguinte: se alguém cair, ele não cai junto. Ele sai fora. Se alguém morrer, ele não morre junto. Porque o instinto do corpo é sobreviver. Se a gente aprender isso com o corpo, meu irmão, nós vivemos mais na presença de Deus. Você está vendo que o laço está ali? O irmão já caiu, fulano. Tem um jovem que eu conheci, vou falar o nome dele, que uma vez Deus usou uma irmã para falar com ele. Deus está cortando um laço de prostituição toda a tua vida. Eu vejo uma pombagira na revelação lá, né? Aí a irmã falou isso para o irmão gritou: vem em mim, laço. Misericórdia, está queimado. Queima Até ele. hoje ele está enrolado. Misericórdia. Isso tem mais de 20 anos, tá? Até hoje ele está enrolado. Por quê? Não sabe lidar com essas coisas. Então, aqui a mensagem é escondida. Eu estou falando de Ruda. Então, o nome de Ruda é Doninha. O nome da Ruda, vou mostrar para os irmãos que o hebraico dela é Doninha. Doninha, ela
tem velocidade, mas a doninha também, ela tem uma alongação, tem uma duração de vida longa. Então isso aqui é interessante para estudar. Então vamos ver aqui. Só que eu quero falar sobre a doninha da arruda. A arruda é chamado de doninha, é um animalzinho. Existe um animal que na fenda da rocha é insuperável. Tem uma coisa, a doninha, ela sabe o segredo de sobreviver. Ela fica sempre na fenda da rocha. Quem é inteligente já pega isso aqui, tá, irmão? A doninha, ela representa a igreja, pois as suas características são impressionantes. Primeira coisa que nós temos que aprender, que a doninha, ela consegue ser insuperável na fenda da rocha. Olha o que diz esse, ó. Falando de rocha, fenda da rocha, ó. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda na penha. Fenda na penha é fenda na rocha. E te cobrirei com a minha mão até que haja passado. Isso aqui é Deus dizendo para Moisés. Moisés, vai para a rocha e fica na fenda da rocha que eu vou passar. Porque Moisés, ele faz um pedido a Deus, né, aqui. Eu quero ver a tua glória, Senhor. Você quer ver minha glória? Então vai para a fenda da rocha que eu vou passar ali. E a Bíblia diz que Moisés viu Deus pelas costas. Se Moisés viu Deus pelas costas, Deus estava na frente. Então na fenda da rocha eu vejo Deus na frente. Na fenda da rocha eu vejo Deus operando. Na fenda da rocha eu vejo Deus atuando. Se eu estou na fenda da rocha, eu vejo Deus na frente, significa que Ele é a minha direção. Se Deus está na frente, Ele é a minha direção. Porque Moisés viu Deus na fenda da rocha, Deus na frente. Tem mais? Tem, ó, Cantares. Pomba minha que andas pelas fendas da penha. Ou seja, uma das características da igreja no livro de Cantares é a pomba. Porque ela anda na fenda da rocha. Depois, lá no capítulo 8, Salomão compara, né, a igreja. Pelo menos 4 grupos aparecem lá. Umas é chamado de rainha, outra é chamado de concubinas, outra é chamado de princesa, e outras são chamados de pomba imaculada. Uma é a única, pomba imaculada. Por que a única? Porque representa a igreja que vai ser arrebatada. Tem gente que parece rainha. Rainha quer até tomar coroa, né, do rei. Olha Jezabel. Rainha não obedece, olha a parte lá. Não obedece chamado. Rainha quer um trono na terra, né? Quer um trono na terra. E tem rainha que quer mandar mais no reino do que o rei. É esses crentes aí que quer mandar muito e não manda nada, né? Aí tem as concubinas que não é legítimo. Tem um monte de gente no nosso meio que prega, mas não é legítimo. É pastor, mas não é legítimo. É um monte de coisa na igreja, mas não é legítimo, meu irmão. Tem dia hora marcada para sair, porque não é legítimo. Aí tem as princesas, né? As princesas, esses crentinhos tirados, meu irmão. Tem que acha que é alguma coisa. Princesa. Eu faço parte do reino, eu sou lá do palácio. Princesa, não é coisa boa também. Mas a pomba imaculada representa a igreja, porque ela está na fenda da rocha, lugar da glória se manifestar, lugar de Deus falar, lugar de Deus aparecer. Você vê que Deus colocou a mão em Moisés viu Deus pelas costas, né? E a bondade e a misericórdia de Deus. Aí tem mais coisas, só estou jogando aqui para os irmãos. Fenda da rocha. Ou seja, o crente que aprende algum segredo que esse animalzinho dominha é o crente que vai para a fenda da rocha. Tem gente, o que é fenda da rocha? É eu estar na brecha. É brecha, eu estar na brecha. Tem gente que está dando brecha. Tem gente que, em vez de entrar na brecha, está dando brecha de diabo entrar. O que é brecha? É legalidade. Tem gente que Deus está te chamando, vem para a fenda, vem para a brecha, porque na brecha eu vou revelar, na brecha eu vou te avivar. Aí tem gente que fica dando brecha. Aí é complicado. A doninha é isso aqui, ó, esse animalzinho. Ai, que lindo! Doninha. Ó. Sua atenção contra os predadores é acima do natural. A doninha,
ela não é presa fácil, porque ela é atenta, ela é vigilante, ela é prudente, consegue, e tem uma coisa, hein? Ela consegue manter a temperatura em dia de chuva e de inverno. Elas são adaptadas a qualquer ambiente, ou seja, elas conseguem manter a temperatura, seja um tempo de chuvoso, de tempestade, de inverno. Porque tem gente que só consegue ser crente quando o negócio está bom. No verão, no espiritual, né? O negócio está bom, aleluia, glória a Deus. O negócio está. Agora vem o inverno e desvia, não aguenta manter a temperatura. Você vê que tem gente que. E nós temos que olhar para os dois lados, irmão, porque eu vou mostrar isso aqui, ó. Aí a Doninha. Ela tem um instinto, esse animalzinho ele tem um instinto de criar os seus filhotes de forma extraordinária. Ensina, né? Ensina os seus filhotes. Ó, isso aí é deserto. Ela consegue manter a temperatura e superar o deserto. Além de superar as altas temperaturas do deserto, também sobrevive nas montanhas geladas. Ela consegue viver no deserto, consegue viver nas montanhas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então esse animalzinho nos ensina uma coisa que muitos crentes não conseguem: a adaptação. Tem gente que não é adaptável. E um grande problema do crente é isso. Porque tem gente que cria um inimigo na localidade que não sai daqui por nada. Se nós somos servos, nós somos guiados por quem? Por Deus. Ah, não, construir um império aqui, vou sair. O império é o seu, então você não sai. Se for a obra de Deus, você tem que sair. Adaptação. O crente tem que ser adaptado. Que é isso aqui que eu vou falar nessa hora. Ó. A Doninha, ela é adaptável. Tanto o deserto quanto ao frio. Ela sobrevive tanto no calor quanto no frio. O que é adaptação? Processo pelo qual um ser se ajusta a uma nova situação ou acomodação. Eu tenho que ser adaptável. Tem gente que quando as coisas estão boas, ele é bom. Quando as coisas ficam ruins, ele fica ruim também. E vice-versa. Tem gente que é crente na prova. Tem gente que só é crente quando está na bênção. Eu tenho que adaptar. Adaptação. Ó. Adaptação do apóstolo Paulo em Filipenses. O apóstolo Paulo sabia lidar com mudanças. É o que muita gente, porque adaptação é mudanças. Você vê que tem igreja aí que o pastor morre todo mundo junto. Você conta ali quem sobrevive, porque eles não se adaptaram à nova direção. O cristianismo, o crente, ele tem que saber adaptar. Uma hora você está no palácio, outra hora você não está. Então eu tenho que saber me adaptar. E Paulo sabia disso, lidar com mudanças. Olha o que ele fala aqui, ó, em Filipenses. Isso é a adaptação de Paulo. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo para mim, eu sei lidar com qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em toda circunstância já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele está dizendo, eu me adaptei, eu sei estar honrado, mas também sei estar humilhado. Que é muita gente que não sabe, é adaptação. Tem gente que quando a honra chega, eles desvia, não sabe lidar com a honra deles. Tem gente que ele é tão humilhado, que vive uma vida de humilhação, que quando chega a honra de Deus, ele nem sabe lidar. Então o crente, quando ele aprende com a Doninha, ele tem que saber lidar com a humilhação, mas tem que saber lidar com a honra deles, né? Vice-versa. Aí você pergunta a Paulo, por que, Paulo? Você sabe lidar com essa situação toda? Aí ele diz, porque tudo posso
naquele que me fortalece. Aleluia. Como é que é? Oh, glória. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei lidar com qualquer situação, porque eu sei quem está comigo. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, não tem mais? Tem, ó. Paulo, o apóstolo Paulo se adaptou ao sofrimento por amor ao Evangelho. Servir a Jesus não é mar de rosa. Oh, Espírito Santo! Há um evangelho que estão enganando muita gente aí, tem gente que está desviando, porque vem enganado. Irmão, servir a Deus, o pau vai quebrar para o seu lado. Servir a Deus não pensa. É lógico que Deus vai estar com você em qualquer situação, mas servir a Deus é mais perder do que ganhar, tá? É mais perder do que ganhar. Louvado seja Deus. Mas por amor do Evangelho. Paulo se adaptou ao sofrimento por amor ao Evangelho. Paulo está sofrendo por quê? Por causa do Evangelho. Olha o que ele fala em Coríntios, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, vai, ó. São ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais e muito mais em prisões, em açoites, sem medidas. Não conta quantas vezes eu apanhei, não. Em perigo de morte muitas vezes. Ele está dizendo, estou sofrendo. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite, um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo nas cidades, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Aí você pergunta a Paulo, e aí Paulo? Frouxou a guarda? Não se adaptou a essa situação? Ele, tudo posso para aquele que Aleluia. Como é que é, irmão Paulo? Você não ficou guardando mágoa, não? Porque os irmãos, os falsos irmãos, te iludiram, te enganaram, te pôs em perigo? Não, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Porque eu tenho que me adaptar, meu irmão. Tem que me adaptar a essas coisas sem guardar mágoa. Ó, em trabalhos e fadigas, em vigília muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, tudo aí. Ele está dizendo que ele soube lidar com a situação, com as mudanças, mas ele continua dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Tem que saber se adaptar, tá, irmão? Aleluia. O grande problema nosso é que a gente só está preparado, a maioria de nós, para uma coisa boa na vida. Oh, meu Deus. O crente tem que aprender, não é? Vai vivendo. Esse negócio aí que a gente só Jesus. Ó, Jó, adaptação nas perdas. Aleluia. Eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer. Ó, Jó está recebendo a mensagem de morte. Ele recebe aqui no capítulo de número 1, é só mensagem de perdas. O mensageiro vem trazer coisa, Jó, você ganhou, não, é só perdas. Quando chega a última mensagem para Jó, a mensagem da morte dos seus filhos, quem mandou esse vento foi o diabo. O diabo, Deus permitiu. Porque tem vento que é Deus que provoca, agora tem vento que é o diabo. Tem vento que é Satanás. E acredita-se que aquele vento que Jesus acalmou era procedente de demônios. Ó, o diabo queria ver Jó pecando, o diabo queria ver Jó, o diabo queria ver Jó. Eu tenho que me adaptar a isso. Ó, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou sobre a terra e adorou. O diabo, quando ouviu, agora esse camarada vai murmurar. O diabo estava ali perto. Agora ele vai blasfemar de Deus. É o mais rico, é o mais próspero. Até Deus fala bem dele. Matei 10 filhos de vez. Um filho a gente já fica doido de se perder. Ninguém quer perder um filho. Você pode ter 50 filhos, se perder você não esquece. Jó perdeu os 10 filhos de vez. O diabo agora ele cai.
Agora ele desvia. Sabe o que o Jó fez? Jó, ele fez isso aqui, as características do adorador aqui. Ele se levanta, ele raspa. Eu expliquei isso aqui já. Não expliquei, não vou explicar depois. Lá na frente eu vou explicar sobre isso aqui. Ele se levanta, raspa, né? Rasga o seu manto primeiro, depois ele rapa a cabeça e lança-se em terra e adorou. Só que a adoração de Jó mexeu no céu, mexeu com o demônio, mexe com nós até hoje. Olha eu falando de Jó aqui, olha o que Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Aleluia, Jesus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje ainda a glória a Deus vendo isso aqui, porque Jó adorou. Agora queria ver um de nós nessa situação, ver se nós ia adorar. É difícil, irmão. É difícil. Só que Jó estava preparado para a adaptação às perdas. Ele tinha tudo, mas ele estava preparado para perder, se adaptar, porque ele não adorava a Deus para aquilo que Deus entregou para ele. Ele adorava a Deus porque Deus era soberano, era bendito na vida dele. Olha, bendito seja o nome do Senhor. E o texto continua dizendo: e em tudo isso não pecou Jó e nem proferiu palavras contra Deus. O que significa dizer? Jó permaneceu adorando. Aleluia. Adaptação nas perdas. Agora tem gente que tem que, adaptação nos ganhos. Tem gente que eles perdem e ele consegue manter. Agora tem gente que ganha e não consegue manter. O que é isso? Eu tenho que me adaptar tanto às perdas quanto aos ganhos. Abraão, Isaac, Gênesis 21:8. Isaac cresceu e foi desmamado. Quando você lê na Bíblia que uma criança foi desmamada, significa dizer: o perigo passou. O perigo passou. Então, quando o perigo passa, todo mundo olha para Abraão. Deus já tinha mudado o nome dele. Que Abraão, coisa menor que isso aqui, levantar e voltar. Qualquer coisa, Abraão levantar e voltar para Deus. Aleluia. Só que agora, o filho da promessa dele é desmamado. E os pastores, o servo de Abraão, ficam olhando ele. Abraão está escrito no texto. Ele não vai faltar, não. Por que ele diz lá? E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Como é que é? O homem é acostumado ao altar, ele esqueceu do altar para oferecer banquete. Isso aí tem um significado também. Mas na mente das pessoas ali, Abraão está desviado. Só recebeu a promessa maior, ele desviou. Nota, Abraão, para tudo, levantava o altar. Porquanto Isaac cresceu e foi desmamado, Abraão não levantou o altar, mas deu um grande banquete. Aos olhos dos pastores, do servo de Abraão, não tinha se adaptado com a bênção chamada Isaac. Não tinha adaptado. Aí aparece o capítulo de número aqui, aparece aqui. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, ele disse a Abraão. E esse lhe respondeu: eis-me aqui. Como Abraão, Deus está pedindo Isaac, o único dele. Primeira coisa que Deus está chamando a prova. Deus está chamando a prova, Abraão. E aos olhos de todo mundo, Abraão não está desviado. Mas Abraão vai provar que não está, não. Quando ele dizer isso aqui, ele está dizendo: o que o Senhor pediu, eu dou. Aí Deus acrescentou: toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de lugar, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que Deus está pedindo? Está pedindo a riqueza dele. Está pedindo aquilo que ele esperou por 25 anos. E agora, Abraão vai provar os olhos de todo mundo que ele sabia lidar com as bênçãos de Deus. Ele vai até lá, olhar, ele vai oferecer Isaac, mas Deus vai intervir, porque era outra história. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que saber adaptar com as coisas. Se Deus te colocar lá no topo, aprenda a ser crente lá. Se Deus te colocar no vento, porque, irmão, a gente que vem de classe, né, baixa, é mais fácil a gente lidar com a... Porque nós convivemos com isso, rapaz. Nós convivemos com perdas.
Uma hora você está bem empregado, outra hora você não está. Uma hora você tem um dinheiro sobrando, outra hora não tem. Uma hora você tem um sapato novo, outra hora você tem um sapato. Isso aí vai saber dar. Agora, o problema é a gente lidar com a exaltação. Já viu aquela história que é conhecer o homem? Dar-lhe poder. Tem gente aí, meu irmão, que recebe um cargo da igreja aí, ou vai na convenção, ele já acha que é o dono da igreja. Tem gente que basta aprender uma coisinha da Bíblia, ele já acha que é o tal. Não é por assim, não é assim que a banda toca não, tá aí. O crente ele tem que saber se adaptar. Isso é o segredo desse animalzinho chamado Doninho. Tem mais? Tem. Tem esse animal, pouca gente mexe com ele. Se fosse pregar na igreja sobre o texugo, eu ia no mesmo texto. Ó, a parte B do versículo 8. E Euquias deu o livro a Zafã, e ele leu. Então o Zafã aqui tem comunhão com a Bíblia. O nome dele vai ser Texuga, Zafã, Texugo. É o Texugo da rocha. Primeiro, ele deu um chamado do rei, porque o rei mandou chamar ele, porque tem gente que deu chamado de fulano cigano. Agora, chamado do rei é pouco. Tem o chamado do rei é pouco. Ele tem o chamado do rei e ele leu o livro, ou seja, ele gosta da Bíblia. Inclusive, a reforma, o avivamento que vai acontecer na época de Josias é isso aí. O livro foi achado que estava perdido. Mas quem vai ler o livro? Zafã. Ele vai ler o livro. Ou seja, ele tem um chamado do rei e ele não abre mão do livro. Porque tem gente que não tem um chamado do rei, mas não gosta da Bíblia. Ah, irmão, quem te chamou foi o povo da corte, sei lá. Quem te chamou foi alguém do reino. Agora, quem tem o chamado do rei, não abre mão do livro. Quem tem o chamado do rei, não abre mão da Bíblia. Aleluia. Quem tem o chamado do rei, medita na Bíblia de novo. Todos os dias tem que passar, tem que ler a Bíblia, né? Onde já tem. Só que ele, Zafã, significa texugo do rochedo. O que é isso? Alguns dizem que é parecido com ele, mas não é, eu vou mostrar a imagem. O que é o texugo? É esse animalzinho aqui, ó. Parece tão grande lá, né? Oh, mas esse animalzinho aqui, é lógico que aqui é inteligência artificial, mas esse animalzinho aqui tem um segredo muito grande dele, tá? Ó, imagine um animal que inventa outros animais com 5 ou 6 vezes o seu tamanho. Ele é pequeno, mas ele inventa coisa grande. É um animalzinho pequenininho que enfrenta coisa grande. Enfrenta as mais raivosas abelhas até a neve, né? Até a neve. Ele enfrenta. Ele não recua. Tem gente que o problema é grande. Não dá para mim não, pastor. Eu estou entregando meu carro. Esse negócio é muito grande para mim, pastor. Está vindo aí, não dá para mim não. Tem gente que vê, pô, eu já foi, já estou fora. Não dá para mim não. Tem que aprender o segredo do texugo. O texugo ele sabe. Pode vir 5 a 6 vezes maior do que ele. Eu vou enfrentar. É isso aí. Ele enfrenta abelhas, né? Vence a neve. O texugo ele tem um negócio terrível. Ele morre ensinando seus filhotes. Ele valoriza a sua família. Guarda e prepara os seus filhotes. Ó. Valoriza a sua família, guarda e prepara os filhotes, seus filhotes. Guardar e preparar os seus filhotes é uma das missões da vida do texugo. Vive no profundo e, apesar de ser um animal do dia, consegue vencer a noite. Ele é do dia, mas ele consegue vencer a noite. Né? Aí você tem um desdobramento tremendo. Quem venceu a noite? Quem conseguiu vencer a noite?
Jacó ele venceu a noite quando teve o encontro com Deus no Monte Jacó. Abraão venceu a noite quando Deus se manifestou para ele, né? Israel venceu a noite quando o anjo da morte veio querendo matar, mas aonde tinha o sangue, né? Nos umbrais na viga, o anjo venceu a noite. Tem gente que não conseguiu vencer a noite. Aí, ó, Texugo enfrenta a serpente. E tem uma coisa, hein? Se caso a serpente morder, picar ele ali, o veneno não faz nada com ele. Porque ele tem um antídoto contra o veneno da serpente. Ele enfrenta a serpente. Ele enfrenta até leão. Até leão ele defende. E leão não cai, não. É dotado por uma espécie de antídoto contra o veneno de cobra, de maneira que o efeito do veneno não lhe atinge mortalmente em enfrenta também. Por que eu estou falando disso aqui? Porque Deus mencionou em Êxodo, vou mostrar isso aqui. Deus ele faz questão de mencionar o texugo, a pele do texugo, e é desconhecido. A Bíblia fala da pele do cara, olha lá, ó. Ele vai fazer parte do projeto do tabernáculo, ou seja, do projeto de Deus. Farás também a tenda, uma cobertura de peles de carneiro, tintas vermelhas, né? E pele de texugo. É mais ou menos isso aqui. Tabernáculo. Isso aqui tudo tem um significado, né? Olha o que Deus fala. Ia fazer um tecido de linho torcido com a imagem de querubim. Essa parte aqui. Aqui ficava o pátio, aonde tinha esse tecido em formato de querubim aqui, né? Provavelmente aí da Síria a entrada para o lugar santo, e tinha outro ali, lá dentro, que era o lugar do Santo Santo. Aí tinha couro de cabra, couro de carneiro e couro de texugo. Ó, couro de carneiro era tingido em vermelho, como está no texto, e o couro de texugo era natural. Só que a parte colorida ficava para o lado de dentro. A pele ficava para o lado de fora, virada. Porque a pele do texugo ficava nas proximidades do lugar santo do santo. Por quê? A pele virada do lado de dentro, exatamente essa parte colorida dele, preto e branco, ficava do lado ali, virado, no caso aí, para o lado da arca da aliança. E porque a parte, quando virava, matava o animal, a parte de dentro ficava para cima do animal. Porque a arca de Deus, a glória de Deus se manifestava ali tudo. E era impermeável, ali não entrava água. Ou seja, tudo de fora não passava para dentro. Porque a pele do texugo era uma proteção. Logo, esse couro do texugo aponta para a natureza de Jesus. A natureza humana e a natureza divina dele. A natureza divina de Jesus é que revela a nós a glória de Deus. E a natureza humana de Jesus, que mostra que ele viveu nessa terra, não pecou, pisou nessa terra e não cometeu nenhum pecado. Então, quando eu falo do texugo, numa pregação, o texugo ele é um animal que entra no projeto de Deus. Ele faz parte do projeto de Deus na terra. Então, esse animalzinho, ele nos ensina muita coisa. Ele nos ensina muita coisa. Tem mais? Tem. Isso aqui, ó. Rolinhas e pombinhas. Aqui, isso aqui é segredo aí. Isso aqui é tudo mensagem que você vê raramente alguém pregando. Qual é o texto? Se
sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolas ou de pombinhas. No 15, o sacerdote a trará ao altar e com a unha destrocará a cabeça sem a separar do pescoço e a queimará sobre o altar. O seu sangue ele fará correr na parede do altar. Então aqui nós temos aqui em Levítico uma mensagem pouca gente prega. O 16 diz assim, ó, tirará pato com as suas penas e lançará junto ao altar para que o lado oriental, o lugar da cinza, vai colocar lá. Então aqui nós temos o segredo da rolinha e da pombinha. A pomba e a rolinha são da mesma, são parecidos, né? Pomba e rolinha são parecidos, aves parecidas, porém diferem algumas coisas. Ó, essas aves eram escolhidas para ser considerada pura. Essas aves eram escolhidas por serem consideradas puras, inocentes. O seu sacrifício simbolizava a purificação dos pecados e a restauração da relação com Deus. Então, quando Deus menciona a rola e a pombinha, rolinha e pombinha, porque esses animais simbolizavam, eram considerados por Deus como aves puras e inocentes, que seria usado como sacrifício, puro e inocente, que representava o pecado de alguém. Então aqui, um dos segredos da rolinha e da pombinha, que fala de pureza e de inocência. Inocência é quando a pessoa não sabe, é inocente, não erra, né? A pessoa é inocente diante dos fatos, das coisas. A pessoa é pura, a pessoa é imaculada. Essa inocência aqui tem a ver com a vida de santidade. Com a vida de santidade. A diferença de muita gente dessa geração que nós estamos vivendo é que as pessoas aprontam e estão dizendo que é inocente. Como o negócio vira para o lado das pessoas, eu não tenho. Mentira, tem sim. O Jonas ele estava errado, estava. Mas o que eu aprendo com o Jonas? O Jonas falou: o culpado sou eu, pode jogar no mar. Tem gente que é culpado e fica acusando os outros, porque esse sintoma de Adão, né? Adão e Eva, foi a mulher que tu me deste. Aí a mulher, o problema é a serpente, né? A serpente, o problema é o capeta, o diabo. Aí Deus pegou lá todo mundo. Então, já que o problema é um outro, está jogando o outro, você, Adão, vai viver do suor do seu trabalho. Mulher, a Eva, você vai começar a ter dor de ferro, de pá. Serpente, você vai rastejar. E o diabo, o que você vai fazer? Das sementes da mulher, virar um, né? E vai pisar a cabeça. Então o problema é o seguinte: tem gente que fica jogando um pro outro. Deus, o culpado sou eu. Agora, quando é inocente, irmão, é inocente. Você lembra de Daniel? Daniel era inocente mesmo. Jogaram Daniel na cova dos leões. Inocente. O povo tinha mania de tocar música por não quer receber nada. Porque o rei dos reis está mexendo com o rei. Porque Deus não conhece, é rei dos reis, está mexendo com o rei. O rei não quer ouvir música, fica triste. Aí, isso aí acontecia com os reis mesmo. Ele começou a sentir vontade de ir na cova do leão, que não era comum. Porque na ótica humana, Daniel já não tinha nem osso mais lá. Só que o rei está incomodado. Porque quem está incomodando o rei Dario, é o rei dos reis. E ele chama, porque não podia ir sozinho também, ele conversa com alguém, ele fala: olha, eu preciso ir até a cova dos leões. Alguém até olha para o rei e diz: ah, está brincando, rei. Seu amigo Daniel já era, mas estou sentindo um negócio diferente. Eu quero ir lá. Vocês vão me levar. E o rei vai sozinho, leva a turma toda. E alguém no meio do caminho fala, querendo confortar o rei está triste. Porque na mente do rei Daniel já tinha virado, né? Não tinha sobrado nenhum, tinha virado lanche de leão. O rei, mesmo assim, chegou de manhã cedo e bradou o rei Dario: Daniel, servo do Deus vivo. Está triste, ele estava gritando isso com tristeza. Dá-se ao caso a quem o Deus que você serve continuamente tem te livrado dos leões. Com silêncio. Alguém falou: morreu.
Aí vou pro eco, né? Porque é um buraco. Ó rei, vive para sempre. Voltar quem está falando. O Senhor enviou o teu anjo e fechou a boca dos leões, porque em mim, está escrito, foi achada inocência para contigo e para com ele. Em outras palavras, eu não devo nada ao reino, não devo nada ao rei dos reis, Senhor do Senhor. Aleluia. Tira, Daniel, tira. O rei Daniel, vai perto, tira a perna aí, tira, Daniel. Aleluia. Aí parece que eu vejo Daniel saindo da cova dos leões. Isso é uma conjectura minha, parece que eu vejo. Daniel, ele tem mais de 90 anos de idade, irmão, velho. Os leões iam passar prova comendo osso, o homem viria jejuando. É um velho que andava só no jejuando, osso duro. Imagina Daniel sair da cova dos leões. Não é? Ele não é abusado, ele é lambuzado com azeite do Espírito. Ele olha para os leões. Isso é uma conjectura minha, né, irmão? Eu penso, eu deduzo assim. Ele olha para os leões. Porque o crente que ele ora muito, ele fala até com a sombra dele. Ele olha para os leões, tem 11 dias sem comer nada. Os leões babando, porque olhavam para Daniel, não conseguia ver carne, via fogo. Era tocha acesa, quero comer carne. Joga esses. Daniel olhando para os leões e fala: calma aí, fica tranquilo, fica de boa, porque vocês iam perder tempo, vocês iam encher barriga nunca comigo aqui, osso duro. Fica tranquilo que está chegando muita carne para vocês aí. E é muita carne mesmo que é chegada. Porque quando tirar Daniel da cova dos leões, o rei ordenou: todos os que acusaram Daniel, 120, não é só eles não, pega todos os seus filhos, suas esposas e lança. Se nós calcularmos, eu tenho um estudo sobre isso, se nós calcularmos 120 pessoas, um peso aí básico, aí vamos colocar 70 quilos é um peso normal, né? 70 quilos, 120 pessoas, dá mais de 8 mil quilos de carne. Só que não foi só eles, foi filhos. E Medo Persa, quem tinha autoridade, quem tinha dinheiro, não tinha só um filho, tinha vários. Esposa. Aí você soma isso aí, meu irmão. Vai dar mais de 25 mil quilos de carne para leão. Daniel, olha, fica aí, tranquilo, vocês iam comer osso, não ia dar nada, tá vindo muita carne. Quando Daniel é jogado, os leões viu fogo. Quando é jogado 120 com seus familiares, o leão viu carne. Já estão pulando. A Bíblia diz que antes deles cair na cova, os leões já pegavam eles no ralo. Se os leões falassem, porque tem uma linguagem, os leões eles davam glória a Deus porque não comemos velho. Glória a Deus porque não demoramos esse homem. Por quê? Porque ele trouxe carne para nós, né? Livrou Daniel, aqueles acusadores foi. Por quê? Daniel era inocente. Irmão, aí tem gente dessa geração, Deus vai me livrar da boca do leão, vai estar devendo mais Deus do que? Deve todo mundo, apronta. Tem gente que apronta, reapronta e Deus vai me livrar. Vai, cai na cova para você ver se o leão não te conta. Se tiver devendo, meu irmão, o segredo é ser inocente. Se as pessoas estiverem falando, escuta que eu vou falar isso aqui. Tudo que as pessoas estiverem falando ao teu respeito, você foi inocente, e eles estiverem falando mentira, vai virar azeite na tua vida. Fofoca na vida do crente, não vai discutir, não vai brigar, não vai arrumar problema não, porque todas as calúnias, fofoca que falam contra você, viram opção na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Estou falando mal, deixa que fala, vai virar um azeite, vai virar unção. Mas se alguém estiver falando contra você e for verdade, e você estiver camuflando a verdade, Deus te pega lá na frente. Se as pessoas estiverem falando e for verdade, você pode tentar esquivar, é mentira. Lá na frente a verdade aparece. Quando a verdade aparecer, aí o pau quebra. Louvado seja Deus. Então a verdade é a verdade. Para mim entender sobre essas aves aqui, nós temos que entender que elas vão aparecer no livro de Levítico. O livro de Levítico revela o modelo do culto a Deus. Escute isso aqui, em Gênesis, Israel, eles estão entrando no Egito
E Deus liberou uma senha para José, tá? Só que José não soube lidar com isso. 7 anos de vaca magra e 7 anos de vaca. Então 14 anos. Deus está dando a senha. É 14 anos para você ficar no Egito e depois volta para a sua terra. Só que ele gostou. Aí traz seus familiares. Eles vão viver 430 anos lá. Desceram lá, está tudo bem. O povo que foi chamado pelo segundo maior nome do Egito na época, que era José, porque o rei, o faraó, falou para José, bem assim, ó, eu vejo ninguém que eu posso colocar aí, não sei se você é o maior. Segundo carro, mandou colocar o segundo carro para ele. Isso aí tem outra história, diz: quando eu não estiver sentado no trono, José, as suas palavras valem mais do que a minha. Eu só mando quando eu estiver no trono. O rei do Egito está falando isso. Eu só tenho autoridade quando eu estiver no trono. Quando eu sair do trono, quem manda é você. Então ele deu autoridade para José. Aí até mudou o nome de José. Seu nome será José Manu. Será Zafinat Panear, Salvador do mundo da época, né? Salvador do Egito, né? Salvador, porque vinha gente de tudo quanto é lugar para o Egito. Ele é o Salvador do mundo. Aí ele recebeu os seus parentes. Beleza, entrou lá. O faraó, vocês não podem morar aqui não. Vocês vão morar lá embaixo. Porque vocês criam ovelhas e nós criamos porcos. Então não dá. Então vocês vão lá. Aonde? Lá no território de Góis. Lá vocês. E aonde o servo de Deus coloca os pés, Deus falou. Eles pegaram o pântano de Góis e fizeram uma cidade. Aleluia. A cidade cresceu. Tanto que quando Deus mandou as pragas, não caía em Góis, caía lá. Góis é onde os hebreus moravam. Então as pragas do piolho pegavam todo o território do Egito, mas Góis não tinha mulher piolho. Imagina aquelas mulheres que eram tiradoras lá no Egito, né? Agora que alguns delas eram cabelo curto, piolenta. Tudo piolenta. Lá, elas não tinham piolho. Quando tem gente tomando água estranha, lá em Góis tem água com sangue. Aleluia! Enquanto tem gente vendo sapo, tudo modelado, e tem irmãos aí que vê a barata, já ficou. E nós estamos vendo esse calor que barata parece tudo quanto é jeito. Lá era sapo mesmo, lá é sapo. É 10 pragas Deus mandando, mas em Góis nenhuma praga caiu lá. Porque Góis representa a igreja que vai ser arrebatada. O arrebatamento chega primeiro. O mundo está vivendo uma terrível, mas a igreja vai ser arrebatada. As pragas caem lá, mas a igreja vai estar longe de Aí ali nós percebemos que o povo entra no Egito e começa, né, o período de cativeiro deles. Eles ficam presos, porque levantou, né, um faraó que não conhecia José e começou a oprimir ele. Então, o Gênesis é o povo entrando no cativeiro. Era 14 anos, só que José viveu mais tempo aí, entrou em cativeiro. Se não entende a senha de Deus, aquilo que é bênção vira cativeiro. É complicado. Aí a Bíblia diz que Deus levanta Moisés, aí vem o êxodo. O êxodo é o povo saindo do cativeiro. O êxodo é o povo saindo do cativeiro. Aí o povo começa a peregrinar os desertos. Então o povo está vindo de lá, é tudo que nasceu no Egito. A maioria. Eles conhecem vários deuses, mas não conhecem o culto ao Deus verdadeiro. Então vai aparecer o livro de Levítico. O livro de Levítico é um modelo de culto. Deus vai ensinar o povo a adorar no deserto. Então Deus fica 1 ano e 2 meses com esse povo parado para ensinar tudo. É daí que Deus revela o tabernáculo. É daí que vai aparecer, né? O modelo de adoração. A adoração a Deus é um culto sacrificial do Levítico. A base da comunhão é o sacrifício. E a base do sacrifício é a morte. Então o culto que vai aparecer é muitos animais que tem que morrer. Então é sacrificial. A base da comunhão com Deus é o sacrifício. E a base do sacrifício é a morte. Por que nossos cultos são uns cultos aí que é ruim mesmo? Não é que Deus, é nós que cultuamos. Nosso culto às vezes, porque nosso culto tem sacrifício nenhum. Louvado seja Deus. Hoje os pregadores não jejuam mais para pregar. Tem gente que está vindo da praia, fica a tarde toda na praia e vem para a pública da igreja pregar. E os irmãos gostam, né?
Aí ele posta lá, faltando 1 hora para pregar no culto, ele posta lá na praia, lá na praia. E está na praia como? Você já sabe como é que eles ficam na praia. Aí tá lá, aí vai pregar para os irmãos, aí chega todo queimadinho, né? Cara, o que foi que você está vindo? Não, estou vindo no rolo aí. Eu não sei de onde você está vindo, acabou de postar agora que estava na praia. Aí eu vou ouvir esse menino, pelo amor de Deus. É um culto que não sei, se tem sacrifício, tem que ter morte. Né? Ó, os 5 principais sacrifícios de Levítico. Isso aqui é sério. Eu vou falar do holocausto, tá? Senão a gente perde muito tempo. Mas ó, o primeiro era o holocausto, capítulo 1. Tinha as ofertas de manjares. Né? Isso aí era elementos que eram grãos que eram entregues. Oferta pacífica para ter paz. Oferta pelos pecados. Pessoas como tinha oferta pela paz. Tudo ali no Levítico, capítulo 1, você vai lendo ali, vai aparecer. Só que eu vou falar do holocausto, tá? Os animais sacrificiais prescritos no livro de Levítico, quais que eram? Eu vou explicar isso aqui, porque a próxima matéria nossa é Pentateuco. Eu vou falar isso aqui. Olha os animais que eram oferecidos a Deus ali, ó. Boi, touro. Tem o bode, a gente mete o pau no bode, mas Deus aceitava o bode no altar. Deus só aceita bode no altar, né? Tem que estar morto. Meu Deus, glória. Ovelha vermelha. Esses animais aqui. Tem uma coisa, quem era rico não podia aparecer com o rolinho comindo, não, tá, irmão? Quem era rico tinha que levar boi. Tinha que levar animal de grande porte. Agora Deus, ele é tão bom que ele falou para o pobre: sei que você tem condição, arruma a cuca aí, começa a pegar o olho e põe. E eu vou dar facilidade para vocês. Eles vão voar abaixo. Vocês vão pegar, arruma a cuca aí para pegar, porque. Eita, glória, Deus é lindo. Obrigado. Vou falar do holocausto aqui, ó. O altar do holocausto, ele ficava onde? No pátio do tabernáculo. Uma grande peça quadrada de madeira, literalmente coberta de bronze. Peso bruto. Era aqui, ó. O altar é esse aqui, irmão. O altar é quadrado, né? Hoje o pessoal gosta de altar. Aleluia. O altar era quadrado para chamar os queijos quadrados. Salgado. Ó, isso aí. Meu Deus. 2,5, né? 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de altura e 1,5 de altura. Não é coisa tão pequena, não. Aqui, ó, vai sobre o altar. Oh, meu Deus! O altar era de bronze. Isso aqui eram os utensílios usados no altar. Bacia, tudo aquilo. Isso aí ficava cheio de sangue, irmão. Embaixo ele tinha cinza. Tinha uma coisa, o sacerdote, para ele adorar, eram umas vestes, para tirar a cinza era outra, porque Deus não aceitava sujeira lá dentro. Aleluia! Então, isso aqui. Segredo do altar do holocausto. Tudo isso para me falar da rolinha pombinha, tá? Segredo do altar do holocausto. Vamos estar dentro. Primeiro, a palavra holocausto e o seu significado. Holocausto é um termo hebraico que significa aquilo que sobe para Deus, ou seja, era uma oferta queimada que subia ao céu em forma de fumaça. Então, quando o sacerdote estava queimando aquele sacrifício ali, a fumaça que subia era suave. Deus estava. Você vê isso na época de Noé. Quando Noé levanta o altar, a Bíblia diz que Deus aspira. Para Deus era coisa boa, era outra coisa. O hebraico
para oferta é esse termo ali, ó. Kovan. O termo Kovan procede de duas palavras hebraicas. Kovan, que significa aproximar-se, trazer para perto. Então, o altar de holocausto gerava aproximação de Deus. Ou seja, o altar era um modelo de culto que Deus colocou. É um dos utensílios. Deus colocou o altar de holocausto para as pessoas se aproximar de Deus. Aproximação. Tem mais. Aquilo que vem do interior. Observação. A verdadeira oferta é aquela que nasce de dentro do interior. Não adianta a gente fazer nada fachadamente. Tem que vir do interior. Tem mais, ó, o segredo do altar de holocausto. Ó. A palavra altar, altar, o aramaico é lugar de abate. Para os sacerdotes se destacarem, precisava estar acima do altar. Ou seja, é um lugar de abate. Ali no altar, só subia quem estava morto. E tem mais, tá vendo esses degraus aqui? Deus falou para Moisés: chega primeiro do que todo mundo, chega primeiro do que todos, para que ninguém veja a sua nudez quando for ministrar no altar. Mas Senhor, o que é nudez? Bem na verdade, Deus está dizendo, para que ninguém veja a sua nudez. A nudez de Moisés ali não era a pele, não era a pele não, era a cirola. A cirola era uma calça, né, que era colada na pele, e acima da cirola vinha a túnica. Então Deus está dizendo: Moisés, quando você levantar, para não aparecer sua cirola. A nudez é a cirola. Imagina esse pessoal que anda de bermudinha para cima e para baixo. A Bíblia é isso aí mesmo, irmão. Ah, mas isso aí é no Velho Testamento. Mas o Pedro de ser de santo, repetir uma vez, nós somos sacerdotes, né? Isso é outra história. Se o altar é um lugar de destaque, porque poucos querem ir até o altar? Aqui dá um segredo. O altar era um lugar de destaque, mas porque poucas pessoas querem ir até lá, né? Por quê? Vamos ver aqui, ó. Primeiro, isso aqui é uma pregação, tá? Porque no altar o grande fica pequeno. O altar pegava um boi, tinha que cortar ele no meio, e aquilo que era grande ia diminuindo. Ia diminuindo. O grande ia ficando pequeno. O grande ia ficando pequeno. Primeiro segredo que a gente tem que entender do altar. Altar não é lugar de grande. Altar é lugar das coisas grandes. Aleluia! Oh, maravilha de Deus! Deus não trabalha com exaltar. Abraão, vou mudar o seu nome para quê? Abraão, só vai acrescentar o ar para você, só o ar. Mas estou mudando o seu nome. Vai exaltar, papai multidão. Por quê? Eu não trabalho com exaltar. Deus não trabalha com soberbo. Deus não trabalha com exaltado. Deus não trabalha com quem tem mania de grandeza. Tem gente, se eu prego, se fosse eu, o povo ia quebrar lá, meu irmão. Você já viu isso aí? Ai, se fosse eu, meu Deus do céu. Ia quebrar tudo. É que é isso aí, ia quebrar tudo. Se fosse eu, eu lá. É gente que tem mania de grandeza, irmão. Mas João Batista, ele gritou: importa que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Importa que ele cresça, que eu diminua. Importa que ele cresça, que eu diminua. É um lugar de destaque, mas é um lugar das coisas grandes ficar pequeno. Aqui na obra de Deus, o altar de Deus não é lugar de crente grande. Se tem alguém achando que é grande, está no lugar errado. O grande aqui é só Jesus. Por que ninguém quer um altar? É um lugar de destaque. Porque ali, aquilo que é vivo, porque aquilo que é vivo morre. Meu Deus! O altar é lugar de morto. Morto fala? Não fala. O grande, eu estava hoje orando no monte lá para você ouvir, Deus está falando no meu coração. O grande problema nosso é as muitas vozes. Tem muitas vozes que estão falando que nos inibe ouvir a voz de Deus.
Tem a voz do eu, tem a voz do rap, tem a voz disso, a voz daquilo, tem a voz do capeta, a voz do outro. Tem um monte de voz que nos atrapalha a ouvir a voz de Deus. Quando é que Deus fala? Quando eu morro. Quando eu morro. Quando a minha voz não aparece mais. Morre o Lindomar, vai aparecer a voz daquele que é vivo. Aleluia. Enquanto eu estiver vivo, eu vou falar demais. Agora, quando eu morrer, quem vai falar é Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo isso aqui? Glória a Pô, Deus. não fala. Deus. No altar de Deus, irmão, quem tem que falar é Deus. Eu vou mostrar, talvez semana que vem, sobre algumas mensagens que não podem ser pregadas no mundo da igreja. Tem gente que está desabafando, que não tem coragem de chamar o irmão e conversar. Aí fica, não vai me dar uma oportunidade, aqui quem tem que falar é Deus. Aleluia, Deus. Altar é lugar de nós morrer para o vivo aparecer. Se nós não morrer, meu irmão, aí é terrível. Tem mais? Tem. O altar tem que ser queimado sem deixar nada de fora. Deus não aceitava. O altar não podia ficar uma unha por lá de fora, que Deus não aceitava. Tinha que ser queimado por inteiro. Não dá trabalho. Deus não recebe. Ai meu Deus, estou orando tanto. Porque Deus não ouve a minha oração? Porque está faltando uma unha ainda no altar. Meu Deus, porque Deus não responde? É porque às vezes você está aqui, seu corpo está aqui, mas sua mente está lá fora. Deus está dizendo, eu quero você espiritual e corpo no meu altar. É aqui que vai entrar as aves aqui no altar. Outro segredo, hein? Por que o altar é um lugar que poucas pessoas querem ir lá? Porque é rampa e degraus. Um passo de cada vez. Ali você tem que tomar cuidado. Se você subir correndo, você cai. Louvado seja Deus. Porque você está vendo ali, hoje você faz escada aí, faz um corrimão ali, que levanta para segurar, mas ali não tem não. Se correr demais, cai. Altar é o lugar que você medir os passos. É o lugar que você mediu os seus Glória passos. a Deus. Meu Deus. É vida de sacrifício, tá aí? Sacrifício. E ministério, de acordo com Paulo, não é subir. Ministério, de acordo com o apóstolo Paulo, é descer. Aleluia. Se nós colocarmos isso também, meu irmão, nós ia ter menos pastor na terra. É porque verdade. todo mundo acha que ser pastor é status. Ser pregador hoje é o camarada, é melhor que abrir uma empresa aí, dependendo do lugar. O camarada vira pregador, já rapaz, já quer ganhar, cobrar absurdos aí, vira pregador, já acha que é. Tem que tomar cuidado, né? Vamos lá? Aqui, ó. A rolinha e a bombinha, Deus diz assim, ó. O papo e as penas das aves não era aceito no altar, e sim deveriam ser arrancadas e lançadas às cinzas do altar de bronze, depositados na parte leste, ou seja, ao lado da porta. Então por que Deus não está aceitando o papo? Deus aceita a ave, pombinho e rolinha, desde que não haja papo e não haja pena. Por que Deus está dizendo assim? Eu li um texto lá nesse texto. Tira o papo e tira a pena. Por que Deus está dizendo que no altar ali Deus só aceita a ave se tirar o papo e a pena? Por que Deus não falou o contrário? Por que Deus não falou tira a pena para depois tirar o papo? Mas Deus falou tira o papo para depois tirar a pena. Porque essa é a mesma trabalhando. O homem, nós seres humanos, nós trabalhamos com base naquilo que a gente vê. A pena é fácil tirar. Agora o papo que está por lá de dentro, quero ver tirar. Tem gente que consegue colocar um terno, Meu Deus, é verdade. mas não consegue tirar cachaça do coração. Meu Deus, é verdade. Tem gente que consegue carregar uma Bíblia aqui, mas dentro dele ele é um macumbeiro disfarçado. Louvado seja Então Deus ele quer trabalhar de dentro para fora. Tirar o papo. É Deus trabalhando de dentro para fora. Deus trabalhando de dentro para fora. Aleluia. Você quer sério?
Tira o papo, na nossa ótica de trabalhar, eu já trabalhei quando eu era mais novo com a minha mãe, minha batedora, uma batedora de frango, cara. E lá eu ando até hoje. Pegava-se um frango lá, tinha um funil, colocava o troço de cabeça para baixo, pegava uma faca, matou, já tinha uma água quente fervendo ali. Você colocava o bicho, tirava o sangue dele ali numa bacia, colocava ele no. Já cortava o sangue picando a bacia ali, tirava ele ali, colocava aquele caldeirão e ia despenando. Aí ficava os penugos, passava no fogo. Depois você tirava a pena, penugos, você pegava a faca ali, tirava moela, tirava coração, tirava tudo ali, né? Assim nós trabalhamos. De fora para dentro, glória a Deus. E é mais trabalhoso tirar o papo para depois tirar a pena. Mas para Deus não importa quem é a pessoa, se é problemático. Deus sempre vai trabalhar de dentro para fora. Aleluia, Jesus. Porque não adianta, irmão, ter um terno de pastor e ter uma alma de endemoniado. Não adianta ter a face de Abel e o coração de Caim. Olhar por fora parece um anjo de luz, mas por dentro é demônio. Deus tem que trabalhar por dentro e por fora. Louvado seja Deus. Deus trabalha primeiro por dentro, mas depois trabalha por fora. Deus trabalha por dentro, mas depois trabalha por fora. Porque o que adianta rasgar as roupas, mas não rasgar o coração? Deus trabalha por dentro. Aí o que é o papo? Aponta para a sujeira guardada. Louvado seja Deus. Sujeira guardada. Só que o papo também revela tudo, né? Crente guloso. Nós estamos vendo aí os irmãos que vão para a festa. Ai, Jesus. Os irmãos vão para a festa e chega lá. Hoje eu tiro a minha barriga da miséria. Aí os ímpios falam, rapaz, o crente não bebe, mas esses crentes comem demais. Aí não tem como você falar, não, porque é mesmo. Sei lá, você nos lugares para pregar. Você quer ver, você quer testar crente? Você vai pregar, a gente vai pregar nesses Minas, esses lugares aí numa roça. Aí o pastor fala, hoje não tem janta. Aí testa crente, né? Tem irmão que fica gostoso nesse lugar comendo, rapaz. Tem comida. Alma, varão. Vira de qualquer coisa, nós vamos pregar lá. Fui pregar num lugar aí. Aí o pastor, estava no lugar, eu estava hospedado na sede da igreja lá, mas eu fui pregar 3, 4 horas lá, no mato lá. Aí pregamos, tudo acabou, tá um monte de gente, né? Roça. Aí o pastor, ó, hoje não tem janta não, irmão. Mas tem uma torta lá preparada. Aí o menino foi comigo e falou, rapaz, tem janta. Foi, você dá um pedaço de torta. Foi 1, 2, 3, 4, 5, 7 pedaços de torta. Aí o pastor não estava brincando, ele vai ter janta aí, eu acho que eu vou jantar. Falei, não, se você for jantar, você está endemoniado. Aleluia. Tem como não, estava com meu irmão, não é 7 pedacinhos de torta não, irmão. Eu acho que era maior que esse livro aqui, que irmão falou, eu vou jantar aí. Aí ele, não, estou brincando, mano, só vou comer uma saladinha com a carne. Falei, cara, o que é aí, rapaz? Não, pai. É gula. E gula é pecado, aí, irmão. Gula é grande. Só que sujeira guardada. O que é sujeira guardada? Tem gente que consegue guardar coisa de 20 anos. Tem gente que vive uma vida que não consegue perdoar. E eu glorifico a Deus, irmão, que Deus não é o homem. Deus não é nós não. Deus perdoa, está perdoado. Agora tem gente que está guardando mágoa. Tem gente que está guardando rancor. Tem gente que não perdoa nem, já tem décadas que fica guardando as coisas no coração. Mas a recomendação da Bíblia é tirar o papo. Tira tudo aquilo que não glorifica a Deus da sua vida, irmão. Aleluia. Toda sujeira guardada. Isso é coisa que só você e Deus sabe. Tem coisa no meu coração, no nosso coração, se nós não arrancarmos, nós vamos para o inferno. Pode estar pregando, pode ter nome de pastor, se não tirar do coração, vai para o inferno. Louvado seja Deus. Tem mais? Tem. Ó, pena. Tirar o papo e tirar a pena. Pena simboliza vaidades.
orgulho, aparência enganosa, ostentação. O que é isso? Esse pessoal que quer ostentar demais. Tudo eles querem fazer para aparecer. Tem gente que tem uma vaidade exagerada. Todo homem é vaidoso, mas tem gente que a vaidade dele está lá. Ele sempre quer estar por cima. Se o irmão comprou um carro em 2025, ele procura comprar em 2025. E nem que ele fique endividado aí mais uns 50 anos, mas quer sempre estar por cima, vaidoso. Tem gente que é ostentador. E o mundo de hoje é o mundo de ostentação. Sem saber, tem gente que não tem nada, quer ostentar o que não tem, isso é aparência enganosa, é pena. Nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que não glorifica a Deus, seja por dentro, seja por fora. Aleluia. Deus tem que ser glorificado nos mínimos detalhes da nossa vida. Eu coloquei aqui, 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus de paz nos santifique em espírito, alma e corpo, que Deus trabalha de dentro para fora. O homem está trabalhando e não muda ninguém. Agora, quando Deus trabalha, aleluia. Ei, irmão, quando Deus trabalha no coração do homem, é outra coisa. Tem entender esse aqui? Glória a Deus. Isso aqui foi estilo, né? Mensagens raras. Deixa eu ver se dá tempo aqui. Eu acho que não. Para mim não perder o. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Estão entendendo mesmo? Que é do Gideão. Nós estamos no. É muito segredo de cada Gideão, hein? Isso aqui é tudo. Você vai pregar no lugar. Irmãos, eu quero falar sobre Gideão. Ele tem um mês para falar sobre Gideão. Deixa eu ver aqui. Eu termino agora, nós vamos falar sobre isso. Coisa pequena. Cajado eu falei. Altar. Observar, porrada. Trombeta. Isso aqui nós estamos sabendo, porque Deus também menciona trombeta. É um segredo de Gideão. E a trombeta, olha só. Aqui eu estou usando uma imagem do chofar. Provavelmente foi essa trombeta. E a trombeta é um segredo. Tomou o povo provisões das mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um a sua tenda, porém os 300 homens retêm consigo. Estava o arraial dos medianitas abaixo deles no vale. 22, hein? Ao soar das trombetas, dos 300, ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Quando ele estava tocando a trombeta, os inimigos um mataram o outro. Ao tocar a trombeta dos 300, isso é tudo estratégia de Deus. Os inimigos matam o outro. O texto. Isto em todo o arraial que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá. Abel-meolá até Eliseu, acima de Tabates. Ou seja, quando eles começam a tocar trombeta, os inimigos foram confundidos e se mataram. Mas qual é o segredo aqui da trombeta? O segredo da trombeta está na sua construção. Isso aqui é segredo aí. Havia vários tipos de trombeta, mas aqui eu estou falando aqui me referindo à trombeta feita de chifre, tá? A construção da trombeta feita de chifre tinha fases para construir ela. A primeira fase, escolher, a fase da escolha. O chifre devia,
O chifre devia ter curva para o som sair mais firme e ir mais longe. Tinha que ter curva. Essas curvas do chifre apontam para a oração. Quanto mais curva, mais o som vai longe. Quanto mais curva, mais o som sai firme. A vida do crente é uma trombeta. Eu dou trombeta na mão de Deus. Deus vai me tocar a qualquer hora. Aleluia. Só que se eu não tiver oração, meus sons têm limite. Não sai dessa parede. Agora você quer ver Deus utilizar o crente tocando a trombeta. O crente na mão de Deus. E longe é quando ele não para de orar. Tem curvas. Não vai longe. Tem gente que você nem sabe, Deus nem quer que você saber. Que aqui no estado as pessoas tem gente que te conhece lá no México. Eu tinha um culto na igreja lá, era um ponto lá. Saí da igreja, meu pastor local, ele decidiu abrir um ponto de pregação lá em casa, né? Na época, aí começou a ficar um ano, uma garagem lá. Eu falei, já que é pouca gente, eu vou fazer lá. Dava 300 visualizações. Sabe de onde tinha gente vendo o culto? Do México, Portugal, Argentina. Tinha gente, um monte de lugar vendo o culto. Esse pessoal não conhece da onde. Você nem sabe, meu irmão. É gente que te conhece, porque quando tem oração, Deus te lança para mais longe. O segredo do chifre. Segundo, limpeza do interior, ou seja, dentro do chifre, com muito cuidado, dá-se os toques com o martelo, para que o conteúdo, né, do interior do chifre, ou seja, ele fica cheio de carne, né? Hoje eles têm estratégia, joga na água fervente, aí pega um martelo, aí já sai inteiro. Mas na época não, eles colocavam de molho, pegavam o martelo e ia batendo, aí depois pegavam uma faca e ia raspando por dentro. Por quê? O chifre, ele não pode ter impedimento por dentro. Porque quando for soprado, o som tem que sair nitidamente. Não pode ter nada que atrapalhe o tocador de tocar aí. Que é isso? Tem coisa na minha vida que eu tenho que mandar embora. Terceiro, deixava-se de molho em produtos químicos, né? Na época era óleo, deixava no óleo. Para quê? Para eliminar o mau cheiro. Eliminar o mau cheiro. Tem gente que fala, já estou pronto para ser tocado. Já fiz um curso de teologia. Já estou no manto com Deus, já estou preparado. Aí Deus vai te deixar de molho. E costuma, quando você está de molho, nem na igreja local te dá oportunidade nem para barriga. E as irmãs que barriga dizem, você pegar a vassoura para limpar, elas acham bravo. E Deus está te deixando de molho. E Deus deixa o crente de molho. Você prepara, meu. Já estou preparado, ninguém te vê. É Deus te prepara. É Deus te prepara. Aí Deus vai eliminando alguns mau cheiros. O homem não sabe, irmão, mas o ser humano, o próprio homem não conhece o ser humano. Mas Deus sabe, né? Ainda tem um cheiro de inveja aí. Tem um cheirinho de mentira aí, eu vou deixar de molho. Tem um cheirinho aí que não me agrada, eu vou deixando de molho, vou deixando de molho. Aí você fica, é silêncio de Deus, rapaz. Tem vezes que Deus não fala nada. Dá 10 irmãos, você é o 10º. Deus fala com os 9, você Deus não fala nada. Tem gente que já sai bravo, estou desviada, rapaz. Deus falou com os 9, comigo não falou. Decida que Deus está te preparando. Tem alguma coisa em você que Deus está querendo. Espírito Santo. Aleluia. Agora tem a limpeza do exterior, isso é, de fora. Tirava todas as imperfeições, as partes ásperas que arranhavam. Isso é tipo uma casca. E ele chega. Porque o tocador não podia machucar as mãos dele quando ia manusear. Né? Então tinha que trabalhar por fora. Né? Trabalhou por dentro, agora tem que trabalhar por fora. O mesmo segredo aí do papo. Porque a mão que trabalha por dentro é a mesma mão que vai trabalhar por fora. Porque Deus é assim, Deus trabalha por dentro, trabalha por fora. Trabalha por dentro, trabalha por fora. É coisa que tem que sair da tua vida. Aí depois fazer o quê?
abertura da boca, usava-se o instrumento para perfurar e batia até tirar um pedaço de chifre. É quando Deus permite, o pau está quebrando do seu lado, tem coisa que você parece que está perdendo, mas você vai virar instrumento da mão de Deus. Aleluia, Jesus. Vai virar instrumento da mão de Deus. O que eles faziam? Porque a parte que vai ser usada, que o tocador vai colocar na boca, é a parte mais curta. Ele vai abrir uma boca, está fechada. Ele abre uma boca curta e a boca mais larga fica para cima e a boca curta fica na boca do tocador. Por quê? A boca curta que o tocador vai usar para soprar. A boca larga tem que estar para cima. O som atingir vários anos. Então o que nós aprendemos com isso? Às vezes, para Deus nos usar, nossa boca tem que diminuir. Tem gente que fala demais. Aí Deus não pode tocar ele. Tem gente que tem a boca muito larga. Aí Deus tem que não. Eu vou te tocar quando a sua boca. Eu vou abrir a boca de Deus. Boca larga tem que ser para a glória a Deus. Aleluia. Para sair do som de. Aí tem o último aqui, ó. O acabamento, né? O acabamento. Polia até dar brilho, a ponto de ser tocado. E tem uma coisa, trombeta é um instrumento de barulho e de despertamento. Quando a trombeta está preparada, não pense que você vai ouvir um barulhinho, não. Quando a trombeta está boa, meu irmão, o seu som vai mexer com os inimigos. Aleluia. O seu som vai despertar alguém. Meu Deus. Que já está trabalhando. Então, esse aqui é o segredo da trombeta. Tem mais, mas não vou mexer não. É o segredo da trombeta. Então, para hoje chega. Deus abençoe os irmãos. Semana que vem nós estaremos aqui, irmãos. Tenta chegar um pouquinho mais cedo. Semana que vem eu vou falar sobre algumas modalidades de pregação que precisam ser evitadas nos púlpitos da igreja. Mas eu vou dar nome aqui. Vou dar alguns nomes aqui de pregação. Pregação metralhadora. O estilo de pregação que a gente tem que evitar. Pode ter parecido, não, vamos ter decidido uns pregadores aqui. Pode chamar. Pode. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não paga nada mesmo? Vai ser bom. Pregações que precisam ser evitadas. Dá problema, tá? Que não glorifica a Deus. A maioria dessas pregações não glorifica a Deus. Dá um problema terrível. Os irmãos coloquem de pé. Pastor Alessandro, ora por nós da bênção. Deus abençoe.